Aula 10. Diretor constitucional. Resumo. Poder legislativo. O poder político é uno e indivisível e pertence ao povo, que o exerce direta ou indiretamente, nos termos da Constituição Federal. A separação de poderes é um princípio estruturante do Estado brasileiro, inspirada nas ideias de Montesquieu e John Locke. Cada poder exerce funções típicas e atípicas, havendo uma predominância, mas não exclusividade, de determinadas funções. Funções do poder legislativo. O poder legislativo tem duas funções típicas: legislar e fiscalizar. A função de legislar é a elaboração de leis que inovam o ordenamento. O legislativo também exerce funções atípicas. A administrativa, como a realização de concursos e licitações internas, jurisdicional, quando o Senado Federal processa e julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Ambas as funções típicas possuem o mesmo grau de importância. Estrutura e funcionamento do poder legislativo. No nível federal, o legislativo é bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que juntos formam o Congresso Nacional. Nos níveis estadual, distrital e municipal, ele é unicameral, representado pelas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. O Brasil adota o bicameralismo federativo, pois o Senado representa os entes federativos, estados e Distrito Federal, e a Câmara representa o povo. Sessões do Congresso Nacional. As casas atuam separadamente, mas em algumas hipóteses a sessão conjunta, como inaugurar a sessão legislativa. 2. Elaborar o regimento comum e criar serviços comuns. 3. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente. 4. Conhecer e deliberar sobre vetos presidenciais. 5. Discutir e votar a lei orçamentária. 6. Delegar competência legislativa ao presidente da República. Atenção! Sessão conjunta não é o mesmo que sessão unicameral. A sessão unicameral ocorreu apenas uma vez. Reuniões legislativas. A legislatura tem duração de 4 anos, correspondendo ao mandato dos deputados federais. Cada legislatura contém 4 sessões legislativas ordinárias. As sessões ordinárias vão de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. A sessão não pode ser interrompida sem aprovação da LDO. As sessões extraordinárias ocorrem durante o recesso e podem ser convocadas pelo presidente do Senado nos casos de estado de defesa, intervenção federal, estado de sítio ou posse presidencial. Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara e do Senado conjuntamente, ou por requerimento da maioria dos membros das duas casas, em casos de urgência ou interesse público relevante. Durante a sessão extraordinária, só se delibera sobre a matéria que motivou a convocação e sobre medidas provisórias em vigor. Não há pagamento de parcela indenizatória. Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados representa o povo e seus membros são eleitos pelo sistema proporcional. O voto é de legenda partidária, o que fundamenta a fidelidade partidária. O mandato pertence ao partido, não ao candidato. A perda de mandato ocorre se o parlamentar muda de partido sem justa causa, como perseguição política ou mudança programática grave. Senado Federal. O Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal, sendo composto por 3 senadores por unidade federativa, totalizando 81 senadores. O sistema é majoritário simples, e o mandato é de 8 anos com renovação alternada por 1/3 e 2/3. Cada senador tem 2 suplentes. É preciso ter 35 anos mínimos de idade e nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado. Mesas diretoras. Cada casa tem sua própria mesa diretora, responsável pela condução dos trabalhos legislativos e administrativos. O presidente do Senado também é o presidente do Congresso Nacional. Os demais cargos são ocupados alternadamente entre as duas casas. O mandato da mesa é de 2 anos, e é vedada a recondução imediata para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura. Comissões. As comissões parlamentares são órgãos técnicos permanentes ou temporários que preparam, examinam e fiscalizam proposições. A composição das comissões deve respeitar a representação proporcional dos partidos.
As comissões permanentes fazem parte da estrutura fixa da Casa e examinam proposições de forma especializada. As comissões temporárias incluem as comissões parlamentares de inquérito, CPIs, e as comissões representativas, que atuam durante o recesso. As comissões podem discutir e votar projetos de lei dispensando o plenário, salvo o recurso de 1/10 dos membros. Convocar ministros de Estado. Realizar audiências públicas. Receber petições e reclamações. Solicitar depoimentos. Apreciar planos e programas nacionais e setoriais. Comissões parlamentares de inquérito, CPI. As CPIs são forma de controle político e têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, exceto os atos de reserva jurisdicional. Podem ser criadas. Requisitos para a criação. 1. Requerimento de 1/3 dos membros. 2. Indicação de fato determinado. 3. Fixação de prazo certo. Direitos das minorias. O STF entende que a CPI é um direito das minorias e sua instalação independe de deliberação plenária. Poderes das CPIs. Convocar pessoas para depor, inclusive ministros de Estado. Requisitar documentos. Determinar quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico. Realizar perícias e diligências. Suas conclusões são encaminhadas ao Ministério Público. Limites das CPIs. Não podem decretar PRIs. Atribuições do Congresso Nacional. O Congresso exerce duas modalidades de competência. 1. Com sanção do Presidente da República por meio de lei, sistema tributário e orçamento. Fixação do efetivo das Forças Armadas. Planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Organização da administração e do judiciário da União. Criação e extinção de ministérios e cargos públicos. Telecomunicações e moeda. 2. Exclusivas, sem sanção presidencial, por decreto legislativo. Aprovar tratados internacionais que acarretem encargos. Autorizar guerra e celebrar paz. Aprovar estado de defesa e intervenção federal. Sustar atos do executivo que exorbitem do poder regulamentar. Julgar contas do presidente da República. Escolher 2/3 dos membros do TCU. Autorizar referendos e plebiscitos. Autorizar exploração em terras indígenas. Atribuições privativas da Câmara dos Deputados. 1. Autorizar por 2/3 a instauração de processo contra o presidente, vice-presidente e ministros de Estado. 2. Tomar as contas do presidente quando não apresentadas. 3. Elaborar regimento interno. 4. Dispor sobre organização e remuneração de seus cargos. 5. Eleger membros do Conselho da República. Atribuições privativas do Senado Federal. 1. Processar e julgar o presidente, vice-presidente, ministros de Estado e comandantes militares por crimes de responsabilidade. 2. Julgar ministros do STF, CNJ, CNMP, PGR e AGU nos crimes de responsabilidade. 3. Aprovar nomeações de altas autoridades, como diretores do Banco Central e ministros do TCU. 4. Autorizar operações de crédito externo e fixar limites da dívida pública. 5. Suspender a execução de lei declarada inconstitucional. 6. Avaliar o sistema tributário nacional. Estatuto dos Congressistas. Os parlamentares possuem imunidades e prerrogativas. Imunidade material, desde a posse são invioláveis civil e penalmente. Imunidade formal, desde a diplomação, não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. A prisão deve ser comunicada à casa respectiva em 24 horas, que decidirá por maioria sobre sua manutenção. O processo penal pode ser sustado por maioria absoluta, a pedido de partido político, suspendendo-se o prazo prescricional durante o mandato. Foro por prerrogativa. Deputados e senadores são julgados pelo Supremo Tribunal Federal por infrações penais comuns cometidas durante e em razão do mandato. Conclusão. O poder legislativo é o eixo de equilíbrio do Estado democrático, responsável não apenas por criar as leis, mas também por controlar e fiscalizar os demais poderes, garantindo a harmonia e a independência entre eles. Nas provas de concursos, são cobrados especialmente
Diferenças entre funções típicas e atípicas. Sessões conjuntas e unicamerais. Composição e sistema eleitoral das casas. Atribuições do Congresso, da Câmara e do Senado. Poderes e limites das CPIs. Imunidades parlamentares. Parte 2. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. A função fiscalizatória é uma das funções típicas do Poder Legislativo. Essa fiscalização é exercida de duas formas complementares. 1. Controle externo a cargo do Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, TCU. 2. Controle interno exercido por cada poder sobre seus próprios órgãos. Artigo 70 da Constituição Federal. O artigo 70 da Constituição estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e também pelo sistema de controle interno de cada poder. O objetivo é verificar: legalidade, se os atos estão de acordo com a lei. Legitimidade, se são compatíveis com o interesse público. De economicidade, se há uso racional dos recursos. Aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Os responsáveis pela guarda ou aplicação de recursos públicos, sejam servidores, dirigentes ou gestores, devem prestar contas e responder por irregularidades. O papel do Tribunal de Contas da União, TCU. O Tribunal de Contas da União é um órgão autônomo e independente, que auxilia o Congresso Nacional no exercício do controle externo. Não é um órgão do Judiciário, mas possui competência de natureza quase jurisdicional, com poder de julgar as contas dos administradores e aplicar sanções administrativas. De acordo com o artigo 71 da Constituição, ao TCU compete: 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República mediante parecer prévio, a ser elaborado em até 60 dias após o recebimento. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, inclusive das entidades da administração indireta. 3. Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e concessão de aposentadorias, reformas e pensões, exceto as de natureza temporária. 4. Realizar auditorias e inspeções por iniciativa própria, por solicitação do Congresso, de suas casas ou comissões. 5. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União a estados, municípios ou entidades privadas. 6. Prestar informações e emitir pareceres sobre contas e fiscalizações solicitadas pelo Congresso Nacional. 7. Aplicar sanções administrativas e determinar correções de ilegalidades e irregularidades. 8. Sustar atos administrativos ilegais, quando não corrigidos no prazo determinado. 9. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Julgamento e responsabilização. O TCU julga as contas dos administradores e aprecia as contas do Presidente da República. Julgar significa decidir sobre a regularidade ou irregularidade das contas, com efeitos imediatos. Apreciar significa emitir parecer técnico que será julgado politicamente pelo Congresso Nacional. O julgamento das contas do Presidente da República é competência exclusiva do Congresso Nacional, com base no parecer prévio do TCU. Natureza das decisões do TCU. As decisões do Tribunal de Contas da União têm eficácia de título executivo, conforme o artigo 71, 3 graus. O TCU não tem poder de coerção direta, como penhora ou prisão, mas suas decisões produzem efeitos concretos no âmbito administrativo e financeiro. Membros do TCU. O Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros, com mandato vitalício até a aposentadoria compulsória aos 75 anos, assegurando-lhes garantias semelhantes às dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A composição é a seguinte: 1/3, 3 ministros, é escolhido pelo Presidente da República com aprovação do Senado Federal, sendo 2 de livre escolha e 1 dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao TCU,
indicados em lista tríplice. 2/3, 6 ministros, são escolhidos pelo Congresso Nacional. Esse modelo garante equilíbrio e independência funcional entre os poderes. Tribunal de Contas e o sistema de freios e contrapesos. O TCU é um instrumento técnico e político de controle dentro do sistema de freios e contrapesos. Ele atua fiscalizando a legalidade e a eficiência da gestão pública, impedindo abusos e assegurando o uso correto do dinheiro público. O Congresso Nacional, como titular do controle externo, atua com base nos relatórios do TCU, que são fundamentais para a análise das contas do governo. Alcance do controle externo. O controle externo abrange todos os recursos federais, ainda que administrados por estados, municípios ou entidades privadas. Por exemplo, convênios, repasses e sub. Os tribunais de contas dos estados e municípios atuam de forma similar, dentro de suas competências com base no princípio da simetria constitucional. Fiscalização interna. Cada poder mantém seu próprio sistema de controle interno, responsável por apoiar o controle externo. Avaliar o cumprimento de metas e programas. Comprovar a legalidade e avaliar resultados da gestão. Acompanhar a execução orçamentária. Prevenir e corrigir irregularidades. Os órgãos de controle interno devem comunicar irregularidades ao TCU, sob pena de responsabilidade solidária. Julgamento das contas do Presidente da República. O artigo 49, inciso 9, prevê que compete exclusivamente ao Congresso Nacional julgar anualmente as contas do Presidente da República, apreciando o parecer prévio do TCU. Esse parecer é técnico, mas não vincula a decisão política do Congresso. O Legislativo pode aprovar ou rejeitar as contas, independentemente do parecer. Questões comentadas, Sebrasp e FGV. As bancas mais cobram. 1. Diferença entre controle interno e controle externo. Controle interno, exercido dentro de cada poder. Controle externo, exercido pelo Congresso com auxílio do TCU. Ambos são complementares e obrigatórios. 2. Competências do TCU. Questões pedem que o candidato I3. Composição e escolha dos ministros. Pergunta recorrente: quantos ministros o TCU tem? 9. Quem os nomeia? 2/3 pelo Congresso, 1/3 pelo Presidente, com aprovação do Senado. 4. Eficácia das decisões. O TCU julga contas e aplica sanções, mas não executa diretamente, sua decisão serve de título executivo judicial. 5. Responsabilidade solidária. Órgãos de controle interno respondem solidariamente se deixarem de comunicar irregularidades ao TCU. 6. Prazos e pareceres. O parecer prévio sobre as contas do Presidente deve ser emitido em 60 dias após o recebimento. 7. Diferença entre julgar e apreciar. O TCU julga as contas dos administradores. O Congresso julga as contas do Presidente da República, com base no parecer prévio do TCU. 8. Fiscalização de convênios e repasses. Mesmo que o recurso federal esteja nas mãos de estados, municípios ou entidades privadas, o TCU mantém a competência fiscalizatória. Conclusão geral da aula 10. O Poder Legislativo é o eixo de sustentação da República, exercendo funções normativas e fiscalizatórias de igual importância. Sua estrutura bicameral GA. Funções típicas e atípicas do Legislativo. Sessões conjuntas e unicamerais. CPIs e seus limites constitucionais. Imunidades parlamentares. Competências do TCU e distinções entre controle interno e externo. Julgamento das contas do Presidente e papel do Congresso Nacional. Parte 3. Questões comentadas e revisão narrativa. 1. Funções do Poder Legislativo. Questão típica: o Poder Legislativo exerce apenas função normativa, sendo vedado o exercício de funções administrativas ou jurisdicionais. Comentário: errado. O Legislativo exerce funções típicas, como legislar e fiscalizar, e atípicas, como administrar e julgar. Exemplo de função atípica administrativa é organizar seus próprios concursos. E de função atípica jurisdicional é o julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade. 2. Sessões e reuniões legislativas.
Questão típica: a legislatura corresponde ao período de 2 anos coincidente com uma. Questão recorrente FGV: durante o recesso parlamentar, o Congresso Nacional pode ser convocado extraordinariamente apenas pelo Presidente da República. Comentário: errado. A convocação pode ser feita também pelo Presidente da Câmara, pelo Presidente do Senado, ou pela maioria absoluta dos membros de ambas as casas, em casos de urgência e interesse público relevante. 3. Sessões conjuntas e unicamerais. Questão tipo Sebrasp: as sessões conjuntas das casas legislativas são realizadas para a votação de medidas provisórias e de emendas constitucionais. Comentário: errado. Medidas provisórias e emendas são votadas separadamente por cada casa. As sessões conjuntas ocorrem apenas para hipóteses específicas, como inaugurar a sessão legislativa, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente, deliberar sobre vetos, votar o orçamento e delegar competência legislativa ao presidente da República. 4. Comissões e CPIs. Questão clássica: as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, inclusive o de determinar a prisão preventiva de investigados. Comentário: errado. As CPIs não podem decretar prisão preventiva, busca e apreensão, interceptação telefônica, ou determinar indisponibilidade de bens. Podem, entretanto, quebrar sigilos bancário, fiscal e telefônico, sempre de forma fundamentada e aprovada pela maioria dos membros. Questão FGV. Dica de prova: a CPI não depende de deliberação plenária. É direito das minorias parlamentares, basta o preenchimento dos requisitos. 5. Competências do Congresso Nacional. Questão comum Sebrasp: compete ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, resolver definitivamente sobre tratados e acordos internacionais que acarretem encargos ao patrimônio nacional. Comentário: errado. Essa é competência exclusiva, e portanto dispensa sanção presidencial. A aprovação ocorre por decreto legislativo. Questão FGV: o Congresso Nacional pode sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Comentário: certo. Essa é uma das competências exclusivas previstas no artigo 49, inciso V da Constituição. 6. Câmara dos Deputados. Questão frequente: a Câmara dos Deputados autoriza, por maioria simples, a instauração de processo contra o Presidente da República. Comentário: errado. A autorização exige 2/3 dos votos dos deputados. Sem essa autorização, o Supremo Tribunal Federal não pode processar o presidente. Outra questão: compete privativamente à Câmara proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao Congresso. Comentário: certo. Essa é uma atrib. 7. Senado Federal. Questão de cobrança FGV: compete ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República por crimes de responsabilidade. Comentário: certo. O julgamento é presidido pelo presidente do STF, e a condenação exige 2/3 dos votos dos senadores. A pena é a perda do cargo e a inabilitação para a função pública por 8 anos, sem prejuízo das demais sanções judiciais. Questão Sebrasp: o Senado aprova, após arguição pública, a escolha de magistrados e diretores do Banco Central. Comentário: certo. Trata-se de uma das atribuições privativas do Senado previstas no artigo 52, inciso 3º. Atenção! O Senado também é o órgão responsável por suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF, artigo 52, inciso X. Essa questão é altamente cobrada em provas da área jurídica e de controle. 8. Imunidades parlamentares. Questão clássica: a imunidade parlamentar material cessa com o término do mandato. Comentário: errado. A imunidade material é permanente. O parlamentar continua inviolável por palavras e votos proferidos durante o mandato, mesmo após seu término. Outra questão: a imunidade formal impede a prisão de parlamentar em qualquer hipótese. Comentário: errado. É possível a prisão em flagrante de crime inafiançável, devendo os autos serem enviados em 24 horas à casa respectiva para decisão. A votação é aberta e decide se o parlamentar permanecerá preso. Dica importante:
crimes cometidos após. 9. Tribunal de Contas da União. Questão Sebrasp. O Tribunal de Contas da União é órgão integrante do Poder Judiciário. Comentário: errado. O TCU não pertence a nenhum poder, embora exerça função de controle em auxílio ao Legislativo. Outra questão: o TCU aprecia as contas do Presidente da República e julga as contas dos administradores e responsáveis por recursos públicos. Comentário: certo. Essa diferença entre apreciar e julgar é muito cobrada. O parecer prévio do TCU é técnico e serve de base para o julgamento político do Congresso Nacional. Questão FGV. As decisões do TCU que resultam em multa ou imputação de débito têm força de título executivo. Comentário: certo. O artigo 71, parágrafo 3º, estabelece essa eficácia, permitindo a cobrança judicial direta. Outros pontos cobrados. O TCU possui 9 ministros. 1/3 é indicado pelo Presidente da República, 2/3 pelo Congresso Nacional. Deve emitir parecer prévio sobre as contas do Presidente em até 60 dias após o recebimento. 10. Controle externo e interno. Questão típica. Revisão final rápida para áudio de memorização. Legislativo tem funções típicas, legislar e fiscalizar, e atípicas, administrar e julgar. Congresso Nacional é bicameral, composto por Câmara e Senado. Sessões conjuntas ocorrem para compromissos específicos. Unicameral, apenas na revisão constitucional de 1993. CPIs. 1/3 dos membros, fato determinado, prazo certo, poderes de investigação judiciais, sem poder de prisão preventiva. Congresso Nacional. Competências com sanção, leis e exclusivas, decretos legislativos. Câmara. Autoriza processo contra o Presidente. Senado. Julga autoridades, aprova nomeações, suspende lei inconstitucional. Imunidade material, permanente. Imunidade formal. Desde a diplomação, impede prisão salvo flagrante inafiançável. TCU. Órgão auxiliar do Congresso, julga administradores, aprecia contas do Presidente, emite parecer em 60 dias, decisões são títulos executivos. Controle interno e externo, complementares, e ambos responsáveis por irregularidades.